aí eu pensei, os jornais são outra coisa que andam meio querendo cortar os pulsos. Mas enfim, feito a parte, eu cheguei à seguinte conclusão: a vida, os negócios, a economia não se movem assim. Elas se movem em ciclos, em altos e baixos. Às vezes as coisas vão melhor, é quando a gente normalmente fica mais otimista e elas acabam virando. E quando, por outro lado, elas estão indo mal, elas viram também. O que eu quero explicar aqui é por quê. Se não houvesse esse novo escândalo político, o JBS Gate aí, que acabou de estourar, o Brasil já estava virando por uma recuperação econômica que tinha tudo para se fortalecer ao longo desse ano e dos próximos, e que basicamente significaria que o crescimento de vocês tinha tudo para acelerar. Aliás, esse é um outro ponto importante para lembrar, tá? Não se deixem levar pelas manchetes, até pelo seguinte: o setor de vocês sentiu a crise como todos no Brasil, ninguém é uma ilha. Mas, enquanto a maioria dos setores no Brasil encolheram, o que diminuiu no caso de vocês foi a taxa de crescimento, o que é algo muito diferente. É claro que não é ideal, é melhor crescer mais do que crescer menos. Por outro lado, é muito melhor você crescer menos do que você encolher, que foi a realidade da maioria dos negócios no Brasil. O que isso significa, basicamente, é o seguinte: eu trouxe meu avatar verde para tentar entender esse embrólio todo. E eu vou começar falando da parte da economia. Se eu começasse pela política, ninguém prestava mais atenção no que vinha depois. Então eu deixei a política para o final. Esse cara desceu na terra, desceu no Brasil e só escuta falar de crise. É crise moral, é crise política, é crise econômica. E quando ele olha para fora, o quadro não é muito melhor. Um dia é bomba estourando na Síria, o outro é porta-avião descendo na Coreia. Hoje, especificamente, teve uma mega explosão em Cabul, morreu gente que não acaba mais. Enfim, mas ele recebeu essa informação que o surpreendeu. Nos últimos 15 anos, sem exceção, em todos, a maior parte do crescimento da economia do mundo não veio dos Estados Unidos, Europa e do Japão. Mais precisamente, de cada 4 dólares a mais que empresas globais ganharam nos últimos 15 anos, 3 vieram de países emergentes. Incluindo, e aí é que a coisa fica esquisita para nós no Brasil, no ano passado e no ano retrasado. No meio da maior crise que o Brasil estava vivendo, o resto dos emergentes ia tudo muito bem, obrigado. A festa continua igualzinho antes. Isso é importante porque muita gente, falou-se muito dos emergentes alguns anos atrás aqui no Brasil, quando o Brasil estava crescendo junto. Quando o Brasil foi ficando para trás, o papo sumiu. Só que não é que a festa dos emergentes acabou, é só que o Brasil, só o Brasil, ficou fora da festa. Que no Brasil, só no Brasil, aconteceu algo particular, especial, diferente. No Brasil, só no Brasil, no meio do caminho tinha uma Dilma. Tinha uma Dilma no meio do caminho. E quando a gente achou que tinha passado, no meio do caminho tinha um Temer. Tinha um Temer no meio do caminho. O que significa isso na prática? Aqui está a comparação do desempenho econômico de todos os países do continente americano ao longo dos anos Dilma na presidência. Para falar sobre isso, eu até preciso beber uma água. Vamos ser justos com a Dilma. O Brasil não foi o país de pior desempenho econômico nas Américas enquanto a Dilma era presidente. Só porque existe a Venezuela bolivariana. Mas o Brasil ficou para trás de algumas superpotências marcantes da economia mundial, como Guatemala, Haiti e Honduras. O Brasil ficou para trás da Argentina da Cristina Kirchner. Significa o seguinte, gente: a nossa crise foi nossa, exclusivamente nossa. O que por um lado é triste, por outro, olhando com os olhos de hoje e não lá de trás, tem uma vantagem: está na nossa mão resolvê-la. Se fosse uma crise externa, não dependia da gente, essa depende. E o que eu vou mostrar é que, apesar do caos político, no lado econômico, nós estávamos resolvendo. A questão é quando a gente vai conseguir voltar
a estar resolvendo a crise. Porque deu uma paralisia generalizada política que tem impactos econômicos. Antes de falar deles, eu quero mostrar uma segunda comparação para deixar claro que, do ponto de vista econômico, o período Dilma foi particular. Para deixar isso claro, eu vou comparar com o governo que veio antes e que veio depois. Ela ficou 5 anos e meio no governo, então eu peguei o mesmo período do governo anterior, que aliás é do mesmo partido dela, e pus o seguinte: em branco, vocês vão ver as projeções dos economistas no dia 31 de dezembro, o que eles esperavam que ia acontecer no ano seguinte. Em verde, o que aconteceu. Ao longo do período Lula, nós tivemos uma exceção e duas tendências. Eu vou começar pela exceção. A exceção é o ano de 2009, o Lula chamou de marolinha aqui, de tsunami lá. Não foi tão marolinha assim não. A gente teve naquele ano uma piorada pequena nas expectativas, mas uma piorada grande nos resultados. Agora, o Lula tinha razão num ponto. Ali foi causado por uma crise externa, sim. Já a nossa crise atual não tem nada de crise externa. Mas vamos falar das duas tendências. Se vocês deixarem 2009, que foi o ponto fora da curva, causado por uma crise externa, de lado, a tendência das expectativas era ascendente. E isso acontecia por conta da segunda tendência. Em todos os anos, tirando o ano da crise externa, o que nós tivemos foi a economia indo melhor do que as pessoas imaginavam. O processo era assim. Começa o ano, eu tenho uma expectativa. Como foi melhor, eu subo a expectativa para o ano que vem. Foi melhor, eu subo de novo. Foi melhor, eu subo outra vez. Aí, o Cristo virou foguete. Não tem para ninguém, só vai dar Brasil. É nós na fita, mano. Brasil, e não tem ninguém que vai pegar a gente. A Dilma tomou posse. E as coisas mudaram um pouquinho. Coisa boa. Desde a posse da Dilma, nós não tivemos exceções. Nós tivemos duas tendências. A primeira, em todos os anos, as expectativas caíram. A segunda, ainda assim, em todos os anos elas foram frustradas. Todos os anos foram piores do que o que a gente achava. E isso que cada vez a gente esperava menos. Todos os anos não. Se vocês notarem, no último ano ali, a expectativa do que aconteceu foi igualzinho. 2016. Porque tem uma razão, a Dilma só ficou metade do ano no governo. Na primeira metade piorou mais, na segunda melhorou, na média deu no 0 a 0. Não, é sério, foi exatamente o que aconteceu. Aliás, isso explica uma outra coisa. A única forma dos economistas acertarem as previsões é essa. Se vocês notarem, o único ano que a previsão e o que aconteceu foi igual, foi o ano que teve impeachment no meio do caminho, aí mudou tudo, aí acabou dando certo a previsão. Por que isso importa? Porque a economia, como eu dizia, se move em ciclos. Como são os ciclos? São os seguintes. Primeiro ciclo, positivo. Expectativa é uma, mas como vai melhor a gente sobe, ainda assim vai melhor, a gente sobe, vai melhor, a gente sobe, vai melhor, a gente sobe, ele acaba. Vem um que é o reverso da medalha, a expectativa está aqui, mas vai pior, a gente baixa, vai pior, a gente vai pior. Esse aqui acaba também. E o que acontece na sequência? Outro positivo, onde não só as expectativas sobem, mas as surpresas são para melhor do que nós acreditávamos. Como é que eu sei? Porque eu peguei 180 países, dados desde 1900, e descobri que em todos eles esse é o padrão de comportamento econômico. A parte mais relevante disso aqui é que no Brasil nós já tínhamos feito a virada de expectativas. Não que a expectativa para a economia nesse ano fosse grande coisa, nem para o ano que vem, mas claramente muito melhores do que no ano passado e nos anos anteriores. Quando isso acontece, as surpresas normalmente são para melhor. Aliás, já estavam sendo. Amanhã vai ser divulgado o dado do PIB do primeiro trimestre. Eu não sei exatamente quanto ele vai ser, mas o que eu sei é que a proxy que o Banco Central usa para estimar esse dado, em termos anualizados, teve um crescimento no primeiro trimestre de 4,6%. Vocês conhecem alguém que acredita que o Brasil esse ano cresceria entre 4% e 5%? Só que é só para dizer o seguinte: tinha já programada uma outra surpresa positiva para a economia nesse ano, o que basicamente significa o seguinte: o crescimento de vocês ia acelerar. Agora tem um grande ponto de interrogação no meio do caminho. Vou falar mais dele depois. Por hora, eu quero explicar por que o ponto de interrogação importa. O ponto de interrogação tem a ver com o seguinte: as reformas pararam. As reformas estavam, por um lado, colocando as contas públicas em ordem, por outro, reduzindo o custo de produzir no Brasil. Quando isso acontece,
a gente tem o seguinte processo: a confiança aumenta. Quando a confiança aumenta, as empresas investem mais. Quando elas investem mais, elas geram emprego. Quando elas geram emprego, as pessoas passam a ter renda. Quando elas têm renda, elas consomem mais. E quando elas consomem mais, as empresas vendem mais. Se elas vendem mais, elas investem mais, contratam mais, e a gente começa a gerar aquele ciclo virtuoso que vai jogando a economia para cima. Tudo isso passa por confiança. E passa por confiança por uma razão muito simples. A economia tem muito de profecia autorrealizável. Quando a gente acha que a economia vai melhorar, quando eu digo a gente, tanto empresários quanto consumidores, a gente faz a economia melhorar. E quando a gente acha que vai piorar, a gente faz a economia piorar. Da seguinte forma: vocês estão vendo aqui que tem, eu até perdi a conta, 3, 6, 8 cadeiras. Só que aconteceu o seguinte: eu estava sentado aqui com mais 7 pessoas sentadas do meu lado, aí de repente eu percebi que os outros 7 foram mandados embora. E eu estou me perguntando se eu sou o próximo. O que qualquer pessoa com medo de perder o emprego, de bom senso, faria? Saio daqui, compro um carro e uma casa nova, não é isso? É óbvio que não. Na hora que eu não comprei o carro e não comprei a casa, o que acontece na mesma hora é que o cara da concessionária de veículos e o cara da imobiliária que não estão vendendo, cada um manda embora um vendedor. Aliás, mandaram embora também um cara na fábrica e outro que era o operário que construía a casa. Esse pessoal, por sua vez, todos eles perderam emprego, não compram mais televisão, que eles iam comprar, porque afinal de contas eles estão sem dinheiro, precisam dar uma poupada. O dono da loja de eletrônicos parou de vender TV e mandou embora mais 2 caras, que deixaram de comprar sapato. Que por sua vez, bom, o resultado final disso tudo é que todo mundo com menos dinheiro para gastar em tudo, incluindo internet. O que isso aqui significa é que a gente tem um movimento para cima ou para baixo quando a confiança vai para cima ou para baixo. Por que eu estou falando disso tudo? Porque se vocês olharem aquele gráfico, vocês vão ver que a Dilma tomou posse no dia 1º de janeiro de 2011, olha lá em cima, confiança estava numa máxima histórica. E depois ela adotou várias medidas muito coerentes e a confiança veio parar aqui. Até que tem um ponto que isso aqui sobe. Esse ponto é dezembro de 2015. Por que em dezembro de 2015 a confiança inverte a tendência? Porque em dezembro de 2015, mais precisamente no dia 3 de dezembro de 2015, um sujeito chamado Eduardo Cunha deu entrada ao processo de impeachment na Câmara. E desde então, a confiança tinha invertido a direção e subido. Diga-se de passagem, um país que precisa de um sujeito chamado Eduardo Cunha para começar a colocar as coisas em ordem aqui, eu vou te contar. Feito a parte, o que acontece desde que a confiança começa a subir? As expectativas de crescimento começam a subir. Por que isso é importante? Porque quando as expectativas de crescimento aumentam, as empresas falam: opa, vai ter mais gente querendo comprar o meu produto, eu vou precisar produzir mais. Para produzir mais eu preciso investir. Resultado: no primeiro quadrimestre do ano, o investimento de empresas estrangeiras no Brasil foi o maior da história. Nunca antes na história deste país, com relação de Marcelo Odebrecht, com o circo pegando fogo, empresas estrangeiras investiram tanto no Brasil. E quando isso acontece, começa a ter umas coisas meio esquisitas, meio surpreendentes. Em vários lugares do país, diga-se de passagem, a imensa maioria deles no interior do país, o que aconteceu? Geração de emprego. As 10 cidades, no Brasil como um todo, emprego no ano. Saiu um dado novo hoje, onde tem aumento do desemprego, mas aí é que é a parte interessante. O desemprego cresceu no Brasil não porque os empregos sumiram. O dado de emprego foi zerado no primeiro quadrimestre. Só que a gente tem o seguinte: o desemprego cresceu por 2 razões. Primeiro, porque entrou mais gente na força de trabalho, simplesmente porque a população está crescendo e a população em idade de trabalho também. Mas uma segunda, por mais maluco que pareça, quando a economia começa a melhorar, o desemprego cresce. Sabe por quê? Porque só é considerado desempregado quem, além de não estar trabalhando, não procura emprego. Perdão, procura emprego. Quem não procura não aparece na taxa de desemprego.
E aí o que acontece é o seguinte: quando a economia está péssima, o cara está 2 anos, ele procura emprego e não consegue, ele para de procurar. E quando ele para de procurar, ele não aparece na taxa de desemprego. O que acontece depois? A economia começa a melhorar, ele volta a procurar emprego. O que acontece com a taxa de desemprego? Sobe. É exatamente o ponto onde a gente estava. E o que ia acontecer é que no segundo semestre já virar, os empregos iam começar a crescer em maior quantidade, e isso ia mudar. A taxa de desemprego em um momento no segundo semestre ia começar a ia cair mais ao longo dos próximos anos. E agora? Já chego lá. Por hora, eu queria falar de mais uma coisa que ajudava a levar as coisas para essa direção: taxa de câmbio. Isso aqui me ajuda a responder várias perguntas que eu escuto com muita frequência. Aliás, fazendo uma parte, talvez a que eu escute com mais frequência é a seguinte: eu gosto de correr, eu moro em São Paulo, e quando eu tenho a chance eu vou correr de manhã no Ibirapuera. E quase todo dia acontece algo mais ou menos assim. Estou eu lá, fazendo a minha corridinha de manhã, encosta alguém no meu lado com uma pergunta que é mais ou menos assim: Ricardo, desculpe incomodar, mas eu precisava saber do seguinte: eu estou indo com os filhos para a Disney agora em julho, e eu preciso saber onde o dólar vai estar no dia 23 de julho, para saber se eu compro o dólar agora ou eu deixo para comprar na véspera da viagem. E eu viro para o sujeito e falo que eu adoraria saber onde o dólar vai estar no dia 23 de julho, mas eu não sei. O cara fica meio frustrado, mas ele tem que fazer uma segunda pergunta. A segunda pergunta que ele me faz é a seguinte: Ricardo, então pelo menos me diga onde o dólar vai se estabilizar. Aí eu relaxo, porque essa eu sei responder. A resposta está ali. Vocês estão vendo o dólar se estabilizando? Não. Ele não vai se estabilizar. E ele não vai se estabilizar porque a economia inteira move-se em altos e baixos, em ciclos. Na realidade, ela se move num pêndulo, para lá e para cá. Como é que o pêndulo funciona? Movido sempre a mesma regra que determina tudo em economia. Aliás, eu vou contar um segredo para vocês, mas é segredo nosso, não pode sair dessa sala. Segredo é o seguinte: economia é moleza. Os economistas complicam para vocês acharem que precisam da gente para entender o que está acontecendo. A economia funciona assim: tudo em economia é movido por uma regra chamada oferta e procura. Que é, quando tem mais gente que quer comprar alguma coisa do que gente que quer vender, portanto, que a procura é maior do que a oferta, o preço daquilo sobe. Quando acontece o contrário, tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, o preço daquilo baixa. De tudo na economia, incluindo no dólar. O que vocês estão vendo ali é o preço do dólar ajustado pela inflação, ou seja, em valores de hoje, quanto o dólar valeu ao longo dos últimos 37 anos. Eu estou parando de novo em dezembro de 2015, que eu quero mostrar para vocês que em dezembro de 2015, todas as curvas econômicas brasileiras invertem. No caso do dólar, quando tem mais gente que quer comprar dólar do que querendo vender dólar, o preço do dólar sobe, que é o que acontece depois que a Dilma foi eleita. Por que ia ter mais gente querendo comprar dólar do que querendo vender dólar? Porque a economia brasileira ficou fragilizada de duas formas. A primeira, as nossas exportações passaram a crescer menos do que as importações. Quando a gente exporta, a gente é pago em dólar; quando a gente importa, a gente precisa de dólar para pagar. Se a gente está precisando comprar mais dólar para pagar o que a gente compra, porque o que a gente vende não é o suficiente, a procura por dólar aumenta e o preço do dólar sobe. Segunda razão: confiança no Brasil vai embora. Quando a confiança vai embora, as pessoas levam o dinheiro embora, porque as pessoas não querem ficar com a sua poupança numa moeda que ninguém confia. Resultado: dólar sai de 1,5 em valores da época aqui para 4,20 ali em cima. Resultado desse processo é muito simples de entender: o que acontece com o preço de tudo que a gente importa quando o dólar vai de 1,5 para 4,20? Sobe da seguinte forma: vamos fazer de conta que eu tenho uma fábrica de sapatos e eu compito com um sapato estrangeiro que chega no Brasil a 50 dólares. Em 2011, o meu concorrente vendia o calçado dele a R$65. Em dezembro de 2015, ele vendia o calçado dele a R$210. Quando o preço
do calçado do meu concorrente triplicou, o que vocês acham que eu fiz com o preço de venda do meu calçado? Eu subi também, afinal de contas, moleza ganhar dinheiro mais fácil, ou jamais, eu não gosto de ganhar dinheiro, não faria isso nunca. Eu, a torcida do Corinthians e do Flamengo inteira, subimos o preço. O que aconteceu com a inflação nessa hora? Come solta. Só que, em dezembro de 2015, tem o impeachment, confiança volta, dinheiro volta e o dólar despenca. Quando o dólar despenca, o que acontece? A inflação cai. Vamos ver na prática? Lembrando, Dilma tomou posse aqui. Inflação para cima, principalmente depois que começa a estourar a Lava Jato. Inflação lá para cima, dólar para cima. Muito bem. De novo, para em dezembro de 2015. Impeachment começa a andar, dólar cai, inflação cai. Inflação cai? Quem cai junto com a inflação, quem volta com tudo, aliás, hoje a gente vai ter uma decisão, que isso é o seguinte: quando a inflação cai, os juros não são mais tão altos. Quanto mais baixa a inflação, mais baixos podem ser os juros. A meta de inflação do Banco Central é 4,5%, caiu já abaixo disso, o que significa muito espaço para cortar os juros. Até uma semana antes de estourar o JBS seguinte, a expectativa para a reunião que está acontecendo hoje do Copom era de que os juros cairiam pelo menos 1,25 ponto percentual, talvez 1,5. A expectativa hoje é de 1 ponto percentual. Em outras palavras, se fosse, ainda é bastante, mas meu ponto é muito simples. Nem começou a acontecer nada, isso aqui já está atrapalhando a economia, porque quanto mais caem os juros, mais rápido volta o crédito. Quanto mais rápido volta o crédito, mais consumo e investimento é financiado, mais a economia cresce, mais os empregos crescem. E aquele círculo virtuoso vem antes e com mais força. Mas o resumo da ópera é o seguinte: inflação para baixo, crédito para cima, consumo, investimento, e aí a gente entraria já nisso daqui. Só que é o seguinte: crescimento brasileiro nos últimos 117 anos, média de crescimento a cada 3 anos. E aqui eu quero deixar 2 lições para vocês. Vocês não levarem nada dessa apresentação, levem esse gráfico e as seguintes mensagens. A primeira: toda vez que o Brasil tem uma depressão econômica, a gente tem também uma transição política. Nos últimos 117 anos, que é desde quando existem dados para o Brasil, sempre aconteceu. Vamos olhar? Em 1929, o crescimento brasileiro estava caindo, ou eu quase, estava em 9% ao ano. Aí acontece o seguinte: creche da Bolsa Americana e o crescimento despenca menos 1,5% de média de 3 anos. Significa que o acumulado caiu 4,2% aqui, 3 vezes menos 1,4%. Opa! O que acontece aqui? Transição política. Golpe. Estado Novo. Getúlio Vargas. Golpe. Ditadura. Que durou até quando? Até o PIB despencar outra vez. Adeus Vargas. Democracia. Que durou até quando? Até o PIB despencar. Golpe militar. Que durou até quando? Até o PIB despencar. Redemocratização. E governos democráticos duram até quando? Até o PIB despencar. Impeachment do Collor. Maior despencada da história? Tchau, querida. Só que eu não sou analista político, eu sou economista. Para mim, mais importante do que o movimento político é o econômico, que é a segunda conclusão que vocês têm que levar desse gráfico. E ela funciona assim: crescimento, lembra dos pêndulos que eu falei da economia, vai para um lado, vai para o outro. Crescimento, está aqui em cima, aí o crescimento cai, chega aqui embaixo. Quando chega aqui embaixo, transição política. E o que acontece na sequência? O pêndulo volta lá para cima, todas as vezes. Vamos olhar? Em 1929 o Brasil crescia 9% ao ano, caiu a menos 1,5%, 3 anos depois, a média de crescimento estava em 7% ao ano. Caiu a 0, 3 anos depois o Brasil tinha crescido 7% ao ano de média nos 3 anos. Caiu a 2, 3 anos depois a média era de 7% ao ano, depois chegou a 12. Caiu a menos 2, 3 anos depois a média de crescimento era de 7% ao ano por 3 anos. Caiu a menos 1,5%, 3 anos depois a média era de mais de 5% ao ano por 3 anos. Eu acabei de dizer o seguinte: o mínimo que o Brasil cresceu depois de uma grave depressão econômica, por pelo menos 3 anos, foi 5% ao ano.
E vocês conhecem alguém que acredita que em breve o Brasil vai ter uma média de crescimento econômico de mais de 5% por pelo menos 3 anos, que vai crescer 4%. Já tinha começado no primeiro trimestre desse ano. E esse é o ponto. É isso que não estava na conta de ninguém, que já tinha começado e que agora a gente vai ter que esperar para ver quando isso vem. Por que a gente vai esperar? Já vou contar. Mas antes, eu quero dizer qual é a consequência. Isso aqui vai acabar se materializando. A dúvida que eu tenho hoje é quanto tempo a gente vai ter que esperar antes que isso aconteça e quanto pode ser que piore antes que isso volte a começar, porque a gente acabou de empurrar o ciclo para frente. A questão que vocês precisam saber é, e quando chegar? Quando chegar, a gente entra no ciclo de oportunidades. Porque oportunidade, gente, existe quando vem algo na frente que ninguém está acreditando. Algo bom que as pessoas não estão vendo. Porque quando as pessoas já viram, a oportunidade já passou. Sendo mais específico, melhor exemplo que eu vi disso nos últimos anos, paletas mexicanas. Funciona assim. Um belo dia, um sujeito resolve que ele vai vender um picolé recheado pelo preço de 10 picolés. O cara fala, não vai dar certo, ninguém vai comprar, não vai dar em nada. E o cara fica rico. Aí o pessoal resolve copiar, mais 2 ou 3 montam paleteria e ganham dinheiro, 200 caras montam paleteria e ganham dinheiro, até que o 1000º do 100º, 98º cara montar mais uma paleteria, quebrou a cara. Funcionou assim. Eu tenho um escritório no bairro do Itaim, a 3 quadras, limpo, a 4 quadras do meu escritório, na mesma calçada havia 4 paleterias. Quantas vocês acham que tem hoje? Nenhuma, caput. Isso é porque paleteria é um péssimo negócio, então, Ricardo? Não tem nada a ver com paleteria. Tem a ver com a regra que determina tudo em economia. Oferta e procura. E o engraçado é que quando a gente se sente seguro, é quando a gente devia estar com medo. Funciona assim. Quando o primeiro cara montou a paleteria, ele não tinha a menor ideia se aquilo ia dar certo, não tinha segurança nenhuma, mas ele ganhou dinheiro porque tinha um sujeito vendendo paleta e um monte de gente querendo comprar. Procura maior do que oferta, ótimo negócio. Quando o 1000º montou, ele tinha certeza que ia dar certo. Ele viu 900 caras montando paleteria e ganhando dinheiro, portanto não dá para perder dinheiro fazendo paleteria. E foi exatamente por isso que ele perdeu. Ele perdeu porque o que acontece nessa hora é que a oferta fica maior do que a procura. E aí, já era. Parece engraçado, mas é assim que a gente reage a tudo na economia. A gente reage na hora errada. Porque o nosso emocional se sente seguro depois que algo dá certo por muito tempo. E depois que algo deu certo por muito tempo, é porque o ciclo positivo está prestes a virar. Quando algo deu errado por muito tempo, a gente está prestes a cortar o pulso, está na hora que o ciclo vai virar também. O nosso aqui já estava ali. O processo é o seguinte: primeiro ano o cara monta a paleteria, você olha e fala, imagina, ninguém vai pagar isso tudo num picolé. Quem paga? E o cara ganha dinheiro. No segundo ano é meia dúzia que você ganha dinheiro com paleteria. No terceiro são 200. Você olha e fala, isso é uma moda, vai passar. No quarto ano são 600. No quinto ano, o seu vizinho monta uma paleteria. O seu vizinho, que não é um cara brilhante, não é um cara tão inteligente que nem você, montou uma paleteria, o que te dá certeza que aquilo vai dar errado. É uma moda, até o trouxa do meu vizinho caiu nessa. Vai dar errado. No sexto ano, o seu vizinho está ganhando um dinheirão, aparece com um carro maravilhoso novo e você fica para morrer. Você pensa, até aquela besta quadrada está ganhando dinheiro com paleta. Portanto, não tem como perder dinheiro com paleta. Você vai lá e monta a paleteria. Adivinha o que acontece 6 meses depois? Ninguém mais compra paleta. Acabou. Gente, é engraçado, mas é assim que a gente age. A gente se sente seguro no fim da festa. A parte importante, vale para cima, mas vale para baixo.
Depois de 6 anos de Brasil de Dilma, que a coisa vai ficando cada vez mais complicada, o buraco é cada vez mais embaixo, a economia está cada vez pior. Na hora que ameaça que vai melhorar, o Temer vai lá e joga para baixo de novo. Estou jogando tudo nas costas do Temer, mas tem 1.829 políticos que fizeram isso. Mas enfim, ele é o presidente, vai nas costas dele. O resultado disso aqui é o seguinte: a economia afunda. Em algum momento vai virar. E o importante é que está todo mundo tão para baixo que quando virar, o que vai acontecer é mais demanda do que oferta. Em tudo quanto é setor. No de vocês mais. Porque o setor de vocês tem um fator importante que está além do processo que está acontecendo na conjuntura econômica brasileira, que é simplesmente uma expansão generalizada de uso de tudo que é digital. Deixa eu ser mais específico com um exemplo que eu vi, que aconteceu em casa, que me chamou a atenção disso daqui. Eu tenho 2 filhos pequenos. A minha mais nova, quando ela tinha 1 ano e meio, eu vi uma cena que me marcou muito. Ela pegou uma revista, ela começou a passar o dedo assim na revista, não acontecia nada, e a louca da vida jogou a revista longe. O que aquilo me fez entender é que para ela o padrão é digital. O papel é o diferente, é o estranho. O padrão era digital. Aquilo ali para mim foi muito marcante, porque explica um processo. Por que vocês cresceram num Brasil que encolhe? Porque o Brasil está encolhendo. O uso de tecnologia, particularmente digital, crescendo e vai continuar crescendo. Estrutura para dizer o seguinte: tudo muito bacana, isso vem um Brasil de oportunidades por aí, as coisas vão melhorar, mas no meio do caminho tinha o açougue Brasil. No meio do caminho, um sujeito de nome Joesley jogou o Brasil na lama. E como ele jogou o Brasil na lama? Criando 2 mega incertezas. A primeira é: e agora? Como é que a gente avança nas reformas? Porque sem elas, não dá. Vou falar sobre elas daqui a pouco. Antes, quero falar da outra. E agora? Quem vai ser o presidente? E vamos olhar sobre essa história toda. Do ponto de vista da população, o que acontece é: o Temer foi pego recebendo na casa dele um cara que já estava sendo investigado, com um papo esquisitíssimo, ouviu um monte de crime e não falou nada, e nem fez absolutamente nada a respeito. Portanto, ele acabou de perder as condições morais, legais e políticas de governar. Vamos olhar agora do ponto de vista do Temer. Do ponto de vista do Temer, armaram para cima dele. Afinal de contas, isso tudo foi montado, essa fita está cheia de corte. O fato é que armaram para cima dele mesmo, mas ele caiu feito um patinho. E o que importa é, em nenhum momento ele negou o teor da fita. Ele nega que não, a fita foi feita dessa forma, a sequência é essa. Agora, ele nunca falou: eu nunca ouvi nada disso. Por que ele nunca falou? Porque ele ouviu. E ele não tem a prova que ele está envolvido é essa. O que significa o seguinte: eu não vejo como ele vai conseguir reverter essa situação. Mas se ele não consegue reverter, ele consegue empurrá-la com a barriga. Por uma razão muito simples. Há 4 formas do Temer sair. Forma número 1. A gente tem, que é o que está rodando mais nesse exato momento, é o seguinte: a Procuradoria-Geral da República entra com um processo contra o Temer. Entrando com um processo contra o Temer, tem alguns detalhes. Primeiro, tem a perícia da fita, que tem mais de 3 semanas para ser feita. Em paralelo, tem esse processo das perguntas que estão sendo feitas, das respostas. Se eles entrarem com o processo, a Câmara tem que aprovar. 2/3 dos deputados, onde o Temer tem maioria, precisam aprovar. Se aprovarem, o Supremo também tem que aprovar. Lembrando que os ministros do Supremo, no meio do caminho, podem pedir vistas ao processo, incluindo o ministro que o Temer colocou lá ontem. Resumo da ópera: se é que isso vai andar, vai ser enrolado. Possibilidade número 2, impeachment. Impeachment da Dilma foi rápido? O do Temer não seria também. Impeachment é um processo longo, arrastado e sofrido. Possibilidade número 3, o TSE caça a chapa Dilma, Temer,
Temer cai. A princípio está marcado para o dia 6 de junho, a primeira sessão do TSE. Tem 4 até o TSE decidir, mas tem alguns detalhes. De novo, pode no meio do caminho ter ministros pedindo vistas. Mesmo que não aconteça, saindo o resultado da decisão do TSE, qualquer uma das partes pode recorrer. E quando eu digo qualquer uma das partes, é bom lembrar que tem partes hoje em lados antagônicos, porque na hora que você fala chapa Dilma Temer, tanto o PT, quanto o Temer, quanto, por outro lado, qualquer um dos partidos que estão entrando com o processo podem recorrer dependendo do resultado que sair. O que significa o seguinte: isso aqui, em condições normais de temperatura e pressão, teria tudo também para se arrastar. Tem uma possibilidade que podia ser rápida. O Temer renuncia. Renunciou, a gente resolve essa coisa rápido. Ah, mas tem mais um embrólio. Vamos nos colocar de novo o chapéu do Temer. O Temer é presidente e tem todas as proteções legais que o cargo de presidente confere, incluindo uma chamada foro privilegiado. O Temer renuncia, abre mão disso tudo e, com tudo que está pintando, com uma grande chance, vai parar atrás das grades. Se fosse você, era isso que você ia fazer? Nem ele. O que significa o seguinte: o Temer não tem nenhuma motivação para não empurrar o processo o máximo que ele puder. E aí, o Brasil se encontra de frente do que eu publiquei um texto essa semana chamado A Escolha de Sofia. Para quem não conhece o livro, esse aqui é um livro de um escritor americano que criou a seguinte história. Uma mãe polonesa foi presa em Auschwitz na Segunda Guerra Mundial junto com seus 2 filhos, um menino e uma menina. Na hora que ela foi presa por um oficial nazista particularmente sádico, que lhe deu a seguinte escolha: você pode escolher salvar um dos seus 2 filhos, caso contrário, eu mato os 2. E agora você escolhe qual deles você salva e qual vai ser morto. Tem escolha boa aí? É o Brasil de hoje. A gente tem 2 opções. Uma, faça um acordo político com o Temer, no qual acelera-se a transição da saída dele da presidência, com algum tipo de acordo no qual, em contrapartida, ele não é processado como deveria ser, ou qual é a vantagem em fazer isso? A gente diminui a crise. Nesse meio tempo, milhões de pessoas que perderiam o emprego se a crise política se arrastar não vão perder o emprego e, portanto, a situação econômica vai melhorar. Porque, por outro lado, é bom lembrar o seguinte: uma coisa foi a economia piorando há 3 anos, quando ela vinha de um nível razoável. Outra coisa, ela piorar mais 1 ano e meio até a eleição de 2018, a partir de agora, está um nível muito pior. A gente vai ver se isso acontecer, tem uma boa chance. Lembra das cenas que a gente viu no Espírito Santo há um tempo atrás, quando a polícia não estava recebendo e o circo pegou fogo? Aquilo pode se tornar mais comum do que a gente gostaria. Meu ponto é só o seguinte: não tem escolha boa. Aqui tem um detalhe: o Temer sai e entra aqui. Também não tem opção fácil. Até porque entra como? Eleição direta ou indireta? Constituição fala em indireta, mas tem grupo que tem preferência por direta, por razões muito claras. Teria uma chance numa eleição e não tem a outra. O fato desse processo aqui é que é um tremendo ponto de interrogação. Enquanto ele estiver aí, a economia piora antes de melhorar. E aí vem a questão das reformas. A forma da gente fazer com que a incerteza política não contaminasse a economia seria fazer com que gerou confiança, que a perspectiva de uma economia mais forte continuasse materializando. Aí tem um detalhe: para fazer isso, a gente precisa de algumas coisas difíceis de acreditar nesse cenário. Primeiro, nossa infraestrutura está uma droga. Para melhorar a infraestrutura precisa de investimento. Para investimento, quem é a empresa que quer investir sem saber quem vai ser o governo que vai estar lá, qual vai ser a condição, como vai acontecer? Grandes investimentos de infraestrutura, fica mais complicado. Segundo, a gente tem uma carga tributária horrorosa. E é interessante porque isso trata da questão de vocês. Vocês estão numa situação onde há um problema de competição, onde uns são tratados de uma forma, outros são tratados de outra. Mas eu achei muito boa a colocação que foi feita no final do último painel, porque ele falou: olha, não é uma questão de se é 3 ou se é 12, é uma questão de ser igual para todo mundo. Porque a questão, o ideal é que fosse 3 para todo mundo, por uma razão muito simples. Isso significa que vai ter internet mais barata para todo mundo. Internet mais barata significa um Brasil mais competitivo. É o que tem que acontecer.
Agora, enquanto as contas públicas estão em frangalhos, soluções que exijam perda de receita não vão acontecer. É tão simples quanto isso. E aí é que entra o ponto que eu acho importante. A gente precisa mudar para que os impostos possam cair. Como é que a gente muda? Tem que colocar as contas públicas em ordem. Como é que você coloca as contas públicas em ordem? Tem que cortar, quer dizer, dá para fazer aumentando mais ainda imposto, mas aí joga a economia mais em recessão. A outra solução, corte de gasto. Como é que você corta gasto? Precisava de duas reformas. A primeira já passou. Teto de gastos públicos. Falta a segunda. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência parou a significar o seguinte: os gastos vão crescer, se os gastos vão crescer, os impostos vão crescer, se os impostos vão crescer, a rentabilidade das empresas vai cair, a motivação de investir diminui. Mas tem mais uma, porque não é só isso. Para completar, o Brasil tem burocracia que não acaba mais. Burocracia significa, foi muito bem colocado aqui também, burocracia é uma forma de encarecer negócios. Quanto mais burocrático, quanto mais lentas as aprovações são, menos investimento acontece. Menos investimento, menos serviço, custo mais alto. Quem perde sempre nessa brincadeira são os consumidores. No caso, consumidor do que vocês produzem são todos, somos todos nós, é o Brasil inteiro. E não é só burocracia. Aí vem o último ponto. Só que a gente tem que fazer isso tudo e continuar combatendo a corrupção. Porque a corrupção, por sua vez, desvia recursos que estão indo para tudo. E na hora que eu falei de corrupção, olha, não sei onde foi parar aquele ou alguém levou, mas não sei muito bem. O fato é que o grande desafio é, a gente precisa que entre alguém comprometido em apoiar a Lava Jato, tocar as reformas. Está fácil não de encontrar esse alguém. Até porque, em paralelo, tem mais duas coisas que tem que acontecer. A gente precisa melhorar a educação, precisa melhorar a saúde. Para fazer isso, mais uma vez, a gente precisa ter mais recursos para isso, só cortando gastos de outras coisas, onde vem a reforma da Previdência de novo. Aliás, tecnologia tem um papel brutal nessas duas coisas. E tecnologia que em todos os casos depende da internet, diga-se de passagem. Por aqui, essas alturas, já devia estar todo mundo pronto para cortar os custos. Como eu não quero que vocês façam isso, agora eu vou mudar. Vou parar de olhar para os próximos meses, para os próximos trimestres, que devem ser complicados, para olhar para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos. Dizer por que aí eu sou bastante otimista. Primeira coisa, esse processo que a gente chamou de nova classe média, onde a gente teve 50 milhões de brasileiros entrando na classe média, ainda não acabou. Nós vamos ter mais 35 milhões nos próximos 10 anos, e daqui a pouco eu explico por quê. Segundo, um fator que para vocês é espetacular, chamado interiorização do Brasil. Ele começa no seguinte: se eu deixar a Amazônia de lado, porque eu acho que meio ambiente é importante, preservação é importante, o que sobra no Brasil, que é a área que pode ser plantada, equivale à área de 33 países da Europa. A parte mais importante é que hoje isso não está ainda plantado. 40% da área disponível para plantação no mundo que não está plantada está no Brasil. Por que isso importa? Porque em dezembro de 2001 aconteceu uma mudança na economia mundial. Aqui foi quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio. O que tem muito na China? Boca para alimentar. O que acontece na hora que a China se acopla à economia mundial é que a demanda por alimentos no mundo explode de crescer, e junto com ela o superávit do nosso agronegócio em 15 anos se multiplicou por 10. E o que acontece nessa hora é que nos 15 anos seguintes, sem exceção, as cidades do interior do Brasil, em todos os casos, cresceram mais do que as capitais dos estados. Por que isso é importante? Porque é exatamente os lugares onde, muitas vezes, os concorrentes de vocês não estão dando a mesma atenção, porque os mercados são menores. O que isso aqui significa é que o grande desafio, o mesmo que é o desafio para o agro, é o que entra para vocês. Qual é o problema do nosso agro? O agro vai muito bem, mas tem um problema grave. A gente é ótimo na produção, porteira para dentro. Porteira para fora, o bicho começa a pegar. E a gente agrega pouco valor, Eu quis explicar por quê. E peguei um exemplo: café. 1 quilo de café, grão em grão, custa pouco mais de R$8. Aí ele vira a cápsula da Nespresso.
e custa R$330. Ele ficou 37 vezes mais caro. É o que foi agregado de valor nesse processo. Só que em imposto, o imposto não aumentou 37 vezes, ele aumenta 97 vezes. A gente cobra muito mais imposto aqui do que a gente cobra aqui. Resultado, a gente exporta isso aqui e não industrializa isso aqui, que poderia gerar muito mais valor, emprego e riqueza no país. É o mesmo processo que acontece com vocês quando o interior que está crescendo mais, que tem infraestrutura pior, tem uma condição que, em função da diferença de custo de postos, acaba limitando a expansão que a gente tem. Isso aqui é o que a gente tem que, de alguma forma, resolver. Questão tributária. Mas, de novo, a forma correta de resolver a questão tributária é redução de impostos, não elevação de impostos do outro lado. Para reduzir impostos, precisamos cortar gasto do governo, de forma da Previdência na cabeça. Agora, voltando para a questão do interior. 15 anos que o interior, as cidades do interior em média crescem mais que a capital. E nesse ano? Estava acontecendo igualzinho. Primeiro quadrimestre do ano, as 10 cidades que mais geraram emprego no Brasil, todas cidades do interior, nenhuma capital. Por quê? O que está acontecendo no interior? Puxado pelo agronegócio, ele cresce mais. O que está acontecendo com as capitais? Em vários casos, não é tanto o caso em São Paulo a empresa é pequena, mas na maioria das capitais do Brasil, o setor público tem um grande peso com relação à capital. O setor público dos estados está bem no Brasil? Está faltando dinheiro, os gastos caíram, capital para baixo, interior para cima. Isso aqui vai continuar. E o interessante é que agora, essa é a novidade, porque o que crescia eram cidades puramente agrícolas. Agora, tem algumas cidades do interior que são movimentadas pelo lado agrícola, mas que têm indústrias fortes puxando o crescimento. Primeira, cidade que mais gerou emprego no Brasil nos últimos 10 anos, nos últimos 4 meses, aliás, nos últimos 10 anos foi o contrário, a história foi feia. Nos últimos 4 meses foi Franca, no interior de São Paulo. Polo calçadista, que vinha sendo esmagado pelo calçado chinês. O que aconteceu? Em primeiro lugar, o custo de produzir na China aumentou porque os salários lá aumentaram muito. Segundo, tecnologia melhorou. Terceiro, expectativa de que produzir no Brasil vai ficar mais barato porque vem aí reforma trabalhista e reforma tributária. Pelo menos era a expectativa até 15 dias atrás. Segundo, 7/8 cidades que mais geraram emprego no Brasil: Caxias do Sul e Joinville. Setor metal mecânico, indústria automotiva. Se tem um setor que foi mal no Brasil nos últimos anos, autopeças. Os caras estão investindo e gerando emprego. Idem em Franca. Por quê? De novo, tecnologia, expectativa de menor custo de produção. Resumo da ópera é o seguinte: se a gente conseguir avançar nas reformas, aquele quadro positivo volta muito mais claro. Se a gente não conseguir, vai piorar, se melhorar. Em algum momento vai melhorar. Culpa dele. Xi Li. Ele é um dos 400 milhões de chineses que na última década saíram do campo, vieram para a zona urbana, nas costas da China, trabalham na fábrica, ganham muito mais do que quando trabalhavam plantando arroz e comem mais. Aliás, ele está comendo um bifão made in Brasil no meio desse brolho todo que a gente falou. Na última década, 400 mil chineses saíram do campo, foram para a cidade e causaram aquilo que eu mostrei para vocês aqui. E ficou tão para trás, não lembrava. Todo esse processo de crescimento. O importante é que na próxima década, segundo o Banco Mundial, vem mais 300 milhões. É o Brasil e o interior do Brasil ainda crescendo mais. E depois, substituição, sai Xi Jinping, entra em campo. Krishna Indi. A Índia é a China amanhã. Ela tem uma população do tamanho da chinesa, só que eles são mais pobres que a chinesa. A renda per capita indiana é 1/5 da chinesa. O que alguém muito pobre faz quando ganha mais? No que ele usa o dinheiro? Comida. Sabe o que significa? Interior do Brasil puxando o crescimento brasileiro. Isso explica uma outra coisa. Por que o Brasil conseguiu crescer mais do que as pessoas imaginavam ao longo do governo Lula? Porque o governo Lula fez tudo certo, não foi isso? Não exatamente. Porque esse processo aqui é tão forte que desde que, ao contrário do governo Dilma, a gente não faça quase tudo errado,
O Brasil cresce mais do que as pessoas imaginam, que é o que já estava voltando a acontecer no governo Temer, que mais uma vez está claríssimo que também não fez tudo certo. E para completar, aí eu quero entrar mais a fundo quando eu dizia que vocês vivem uma realidade diferente do resto do Brasil. Tem a ver com isso aqui. Eu queria dar uma perspectiva de longo prazo, então eu peguei os últimos 2015 anos. Vamos lá. Ano zero. O tamanho das bolinhas que vocês veem mostra a renda per capita no mundo no ano zero, quando o Cristo estava aqui. A altura das bolinhas, população do planeta em milhões de pessoas. Eram 200 milhões de habitantes com renda média de 467 dólares. O tempo passa e a renda não cresce. A renda não cresce porque a produtividade não cresceu. A produtividade não cresceu porque duas coisas não aconteceram. São as únicas que aumentam a produtividade: educação e máquina, equipamento, tecnologia. Nos 150 anos depois, isso muda. O que foi a Revolução Industrial? Ou mais precisamente, a primeira Revolução Industrial é entre 1700 e 1850. Vocês veem que é a primeira hora que aquilo cresce um pouco, porque ali foi introdução de máquina a vapor. Mas muda mesmo com a segunda: motor, automóvel, eletricidade e pá, a renda das pessoas cresceu como nunca na história. Mas que ainda assim é fichinha perto dos últimos 15 anos. Quando a era da informação entra em ação, a gente tem disparado o maior crescimento de renda, aliás, foi maior do que nos 2000 anos anteriores. Peraí, então deixa eu sintetizar tudo que eu falei nessa palestra até agora. O que esse gráfico está dizendo é que a gente está vivendo na época certa. Nunca se gerou tanta riqueza na história da humanidade. Mas mais do que isso, a gente está vivendo no lugar certo. Lembra do meu primeiro gráfico que mostrava que de cada 4 dólares que cresceu a economia mundial de 2000 a 2015, 3 foram gerados nos mercados emergentes? Então a gente está na hora certa, no lugar certo. E no caso de vocês, no setor certo, porque é o setor de vocês que puxa isso daqui. Só que isso é a visão de longo prazo. A de curto prazo, o jornal, vontade de cortar os custos. E aí é que volta no ponto que eu falo da oportunidade. Quanto mais para baixo as pessoas ficarem, quando começarem a pintar de novo os sinais que o ciclo está virando, é a melhor chance que tem. Porque quando as pessoas estão com medo, elas não investem. Quando elas não investem, a oferta não cresce. Quando a demanda começa a crescer e a oferta não estava preparada, para quem está preparado, é a melhor oportunidade que existe. Porque você cresce e cresce com margem, porque a competição está menor. Depois os caras começam, porque funciona assim, começa a melhorar e ninguém acredita muito. Aí melhora mais um pouco, eu não sei se vai sustentar. Aí quando sustenta, o cara vem. E está chegando no final do ciclo, aí a coisa vem para baixo. Uma outra forma de olhar isso aqui, eu pus uma comparação, eu adoro cinema, tá? Eu pus uma comparação do faturamento dos aplicativos da loja da Apple. Eu sei que o negócio de vocês não é móvel, mas eu quero chamar a atenção disso aqui, porque mesmo a expansão do negócio móvel, na minha opinião, vai puxar o negócio de vocês significativamente. Acho que já deve impactar, mas acho que vai puxar mais. Porque o que está acontecendo é o seguinte: o que mudava era, se você queria usar internet, você ia para frente do computador para usar a internet. Agora, aquilo está no teu bolso, está com você o tempo inteiro. E quem está em casa, o plano que você tem na tua operadora não cobre o que você vai ter de uso aqui, e em muitos casos a velocidade também não. Resultado, todo mundo quer ter uma boa internet. Resultado disso aqui: há 9 anos, os aplicativos da Apple faturavam 25 vezes menos do que Hollywood. O ano passado, faturaram 3 vezes mais. Isso aqui é só para dizer o seguinte, gente: eu escuto muita gente falando que o futuro é digital. Bobagem, o presente é digital. E aí o último ponto que eu queria dizer, quando eu falei para aproveitar assim que melhorar, isso aqui é uma pesquisa feita pela Idea Lab, que é uma aceleradora da Califórnia. Qual é a principal razão de sucesso das empresas? Segundo eles, nada importa mais do que o timing. Aproveitar, fazer a coisa certa na hora certa. E eu vou dar 2 exemplos de 2 empresas de tecnologia que fizeram isso brilhantemente. A primeira, o Airbnb. Essa empresa que transforma a casa de todos nós potencialmente no hotel.
A segunda, o Uber, esta que transforma o carro de todos nós potencialmente num táxi. Hoje é muito bacana falar que a ideia é legal, a economia compartilhada, isso estourou. Essas empresas nasceram de 2008 para 2009. Naquele momento, ninguém acreditou que elas iam dar em nada. Sabe por quê? Porque as pessoas falaram, ninguém vai enfiar um desconhecido na sua casa ou no seu carro, isso não vai dar em nada. Porque deu timing. Eles fizeram na hora certa. Por que na hora certa? Porque de 2008 para 2009 o desemprego nos Estados Unidos e na Europa estava na estratosfera. Nos Estados Unidos era mais alto do que no Brasil hoje, só para vocês terem uma ideia. Na Europa era muito pior. Caso mais grave, Grécia e Espanha. Em 2009, janeiro de 2009, de cada 100 jovens de 18 a 25 anos, gregos e espanhóis, 15 tinham emprego, 85 não tinham. Não tinham emprego, não tinham perspectiva de conseguir logo, mas tinham uma casa e um carro parados. Sei lá, vamos experimentar, vamos ver se eu faturo uma grana. Faturaram, gostaram, as empresas cresceram. Por que eu estou contando essa história? 9 anos depois, o Airbnb, que só virou o que virou, porque aproveitou a crise, hoje vale 120 bilhões de reais. O Uber vale 240. Foi o quanto eles foram capazes de transformar a crise em oportunidade, que é exatamente o recado que eu quero deixar para vocês. Nossa crise estava acabando, vai demorar mais, mas ela vai acabar passando. Neste meio tempo, a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui hoje é: o que vocês podem fazer para se fortalecer? O que vocês podem fazer para melhorar o produto, os serviços, o atendimento, inovar, para quando a virada vier, estarem prontos para pegá-la? Porque crise, gente, das duas uma, ou a gente sai mais forte, ou a gente morre. É assim que funciona, não tem meio do caminho. Alguém já viu a seguinte cena? O cara comia que nem um porco, bebia que nem uma esponja, fumava que nem uma chaminé, não fazia nada de exercício, e tem um ataque cardíaco. No dia seguinte, o bicho vira um exemplo. Alguém não conhece uma história assim? Por que o cara virou um exemplo? Porque ele recebeu o seguinte recado da crise cardíaca dele: ou ele muda, ou ele morre. Isso aqui vale igualzinho com o país. O Brasil recebeu um recado igual. O que se expôs, a ferida que se expôs com essa crise, é a pior crise moral, política, econômica. Pô, começou a ter umas coisas diferentes aqui no Brasil. O brasileiro combater corrupção, se vai dar certo ou não, não sei ainda, não quero comemorar antes da hora. Mas tem um monte de gente em cana, aliás, tem muito empresário, está faltando político, mas enfim, o resultado é: tem algo novo começando. Crise política, péssimo, ficar trocando presidente é horroroso. Mas, no caso da Dilma, pelo menos, se ela não tivesse saído, o buraco econômico estava mais embaixo ainda. Crise econômica é grave, mas pela primeira vez o governo está buscando formas de cortar gastos. Até agora ele só jogava mais imposto em cima da gente. Eu quero dizer o seguinte: a crise nos força a mudar. Eu espero que vocês saiam mais fortes e transformem a crise numa mega oportunidade, criem algo novo, melhor. E, enfim, quem sabe vocês não acabam até lembrando da crise com carinho alguns anos depois, que foi onde vocês deram essa virada. Lá vai passar, eu acho que a gente não está longe. Esse era o recado. Para quem quiser mais detalhes do que eu consigo embalar aqui em uma hora, em 300 páginas, num livro que eu publiquei recentemente, Depois da Tempestade, eu dou mais detalhes porque, quando a economia vira, ela vira com força, ela surpreende para melhor do que as pessoas imaginam. Eu dou uma perspectiva histórica de como a gente entrou na crise, como sai, enfim, as oportunidades que ela gera. E por fim, e esse eu recomendo demais, uma vez por mês eu publico um artigo de uma página dizendo o que me surpreendeu, o que tem de novidade, o que está diferente, o que me fez mudar de ideia, o que é importante acompanhar. E como hoje as coisas estão mudando bem rápido em função do quadro político, eu recomendaria entrar lá, deixar o e-mail de vocês, chega no e-mail de vocês, é só uma página uma vez por mês. Bom, gente, muito obrigado e estou à disposição para perguntas que vocês tenham. Valeu! Deste encontro, nós parabenizamos o palestrante Ricardo Mori pela excelente apresentação realizada e abrimos então, por deferência dele, um espaço para os debates. A equipe de apoio já está à disposição no auditório.
Ricardo, sempre eu tinha dito